Olá, galera Atômicos, tudo bem com vocês? Será que na profissão de design, um designer tem que saber desenhar muito bem? Principal característica que um designer deve ter? Não. O design tem muito mais por trás disso e a gente vai descobrir um pouco o que é design e que de fato um designer faz. Não se esqueça de se inscrever no canal, aperte o sininho para receber mais notificação, dá joinha que isso é muito importante para a gente. Ouça os nossos podcasts, uma entrevista muito legal com designers e outros profissionais de diversas áreas. Roda a vinheta. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. O que é o designer de fato? O que o designer faz? O que é a profissão de design? Muita gente acha que design é desenho. As pessoas falam, olha, esse produto tem um design muito bacana. E na verdade estão se referindo ao estilo, forma, não ao design. A profissão de design é muito mais ampla do que simplesmente definir isso como desenho. Um desenho, a gente fala que é um estilo, forma, shape, um jeito de você representar uma ideia. A tradução direta não é desenho, senão todo mundo aí não tá fazendo a faculdade de design, a gente tá fazendo a faculdade de drawing. O que o designer faz? O design ele surge mais ou menos lá em 1850 e a profissão tem a intenção de auxiliar e ajudar as indústrias, as empresas, as fábricas a poder produzir as coisas de uma maneira mais eficiente, com o melhor uso de recurso possível, a entender como as coisas funcionam e a deixar as coisas mais otimizadas e lógicas, além de dar aquele tapa estético que a gente costuma dizer e achar que o designer só faz isso. O grande salto do design acontece com a Bauhaus. Ela é tão importante para a nossa história porque, na verdade, é ali que o design se consolida como a gente entende hoje. Estou falando de 1919, mais de um século atrás. Começa a tomar sua forma. A Bauhaus, ela acaba nascendo com a intenção de misturar várias matérias e vários expertises. Primeira vez que a gente enxerga dentro de uma universidade alguém que está pensando de uma maneira transdisciplinar, cruzar informações de várias áreas. Imagina uma universidade, você pode ter várias disciplinas e matérias em lugares diferentes, mas você não vê elas se comunicando. Agora, quando você tem atitudes transdisciplinares, o que muitas faculdades já estão executando, você vê que uma matéria e a outra matéria estão fazendo o mesmo projeto, ou às vezes até mais matérias fazendo o mesmo projeto. E esse projeto, cada uma vai ajudando e vai mostrando o pedaço daquela matéria, quanto é importante para que o projeto em si ele aconteça. Quando eu dou uma aula de software, eu pego o projeto principal, que é o projeto que os alunos estão fazendo, e eles têm que executar esse trabalho dentro do software. Isso vai ajudar eles a pensarem como resolver aquele projeto usando o software como ferramenta. Quando eu dou aula de projeto, eu tento integrar o máximo possível. Peço para os outros professores, a gente combina que os alunos vão fazer questionamentos, levantamentos e vão tentar desenvolver mais o projeto nas outras aulas, com as especificidades de cada uma das matérias. Isso é transdisciplinar. Então a Bauhaus, ela surge com essa intenção e com essa força. Isso não surge do nada. Desde quando o design ele surgiu, ele olha uma fábrica, ele olha um projeto, ele olha um elemento de uma maneira horizontal, que sai de um ponto A e tem que chegar no ponto B. Design vem da palavra designare. No inglês acaba se chamando design. A tradução mais literal seria projeto. Design é projeto. O design não tem a ver com desenho. Ele tem o desenho como uma de suas possíveis ferramentas para executar este projeto. Quando você fala que o design de uma peça é bonito, você está falando que o projeto dele é bonito, e não a forma. A forma, ele é uma estética que pode sofrer alteração. Tem muito a ver com a época que você está. Então, a forma, o estilo, não é o design. É simplesmente estilo, forma, shape. Design é o projeto como um todo, inclusive o shape. Mas então, o que seria este projeto? É quando tenho que sair de um ponto A e chegar no ponto B, correto? Imagina que você sabe qual é o ponto A, mas você não tem ideia de onde é o ponto B. O design trabalha com isso, com essa
incerteza. É uma profissão que tem a habilidade, a condição e as ferramentas de transformar um desejo em algo palatável através de execução de várias ferramentas e entendimento de mercado, entender melhor o público, usando várias ferramentas para conseguir compreender onde esse projeto pode chegar. Falar, o design ele é criativo, ele só para e pensa, isso que é importante. Não é por aí, é que a gente parte de algo que é tácito, que é um briefing, e a gente explora ele para chegar em possibilidades. Esse é o verdadeiro trabalho do design. No Brasil, ela veio com o nome de desenho industrial. Esse nome é esquisito, é estranho, porque parece que puxa mais para o lado da engenharia mecânica. Desenho industrial, vou fazer engrenagem, parafuso, peças. E sim, a gente pode fazer isso, mas não é desenhar as ferramentas, e sim o projeto, entender o projeto. Desenhar de maneira estruturada, um esquema de como aquilo vai funcionar, como eu vou produzir, de que maneira, qual que vai ser a cor. Então a profissão de design não é simplesmente o desenho, é você sair de uma ideia, até de um desejo. Por exemplo, a nossa fábrica quer fazer uma cadeira nova. Teoricamente você pega e desenha uma nova cadeira, correto? Não. Errado de novo. Pode ser que ele venha desenhar a cadeira, mas o questionamento do design é entender, será que a cadeira é a melhor solução e a melhor resposta para a empresa? Muitas vezes as empresas e os negócios estão acostumadas a olhar para dentro. O designer está acostumado a fazer essa ponte de comunicação entre o mercado e a empresa. Eu entrego em forma de projetos que podem ser de serviço, gráfico, aplicativos, sistemas, produtos. O designer ele pega essa ideia e vai estudar esse elemento que foi pedido. Imagina que uma empresa contrata para fazer uma cadeira e você faz todo o estudo, toda a análise, todo o entendimento, posiciona, entende onde vai estar e de repente chega à conclusão de que é só solucionar o problema da espuma. Como as pessoas estão muito acostumadas a enxergar as coisas como um elemento, um objeto, muitas vezes a empresa fala, poxa, mas eu te paguei para você resolver só isso. Não, eu tive que fazer um monte de pesquisa e conseguir chegar esse único detalhe que você tem que mexer, sem precisar mexer em todo o resto. Então você não vai precisar injetar encosto, injetar rodinha. Então o designer, ele trabalha com coisas tangíveis, que é quando eu entrego um projeto, um logo, uma marca, um desenho, um estilo, um protótipo, mas ao mesmo tempo ele trabalha muito mais com o intangível, que é o quê? A percepção do outro, como é que transforma essa pesquisa em gráficos para conseguir consolidar dados, informações, para saber para que lado você pode ir com a sua empresa ou com o seu negócio. Pô, eu acho que esse vídeo vale um joinha. Eu expliquei de uma maneira bem rápida o que a profissão de design de fato faz e qual que é a grande diferença. O designer, ele não é um desenhista necessariamente. Ele pode ser um projetista, ele pode desenhar esquemas, estruturas. Ué, qual que é a forma de um serviço? Você entrega em forma de roadmap, por exemplo. Vai sair daqui, vai acontecer isso, essas são as possíveis respostas, elementos, é assim que vai funcionar, é assim que está sendo percebido. O designer, sim, tem a capacidade de entender que, às vezes, não só identificar a dor mais latente ou o sonho mais latente, quando a gente identifica qual é um problema ou um desejo do mercado e transforma aquilo em produtos e serviços. Então, quando você contrata um designer, o legal é entender que ele não vai entregar só uma solução. Se você deixar ele realmente praticar a profissão e pagar o justo, ele não vai te entregar somente o produto que você pediu. Ele vai te entregar muito mais coisa, ele vai te entregar projetos futuros. Ou seja, dando o exemplo que eu já estava usando, as espumas, mas a gente percebeu no mercado que se você fizer um aplicativo para a pessoa poder escolher a forma de entrega, escolher se ele vai querer um tecido diferente, se ele vai querer uma espuma mais densa, se ele vai querer uma outra cor, um outro tipo de rodinha, pode aumentar muito o seu fluxo de venda. Ou seja, perceber que um aplicativo associado com uma indústria, com um tipo de produção, pode se casar e ganhar muito mais mercado, vender muito mais e fazendo você ter muito mais relevância. E aí sim, aquilo que toda empresa deseja, se tornar uma marca de respeito, se tornar uma marca que ela é reconhecida pelos atos e pelos projetos que ela exerce. Então, a próxima vez que for contratar ou falar com um designer, saiba que somos projetistas, não desenhistas, e a gente projeta soluções e ideias melhores para efetivar muito mais o seu negócio,
alavancar mais vendas e também produzir com mais consciência. Não é produzir necessariamente mais, mas é produzir com maior qualidade. Só dando um exemplo para consolidar isso que eu estou comentando, vamos pegar a Apple. Os iPhones, por exemplo, eles não são os produtos que mais tem no mercado. Você vai encontrar mais produtos como Samsung, LG. Curiosamente, 50% do faturamento de smartphones é da Apple. Os outros 50% estão no outro grupo que está concorrendo com vários smartphones. Isso é uma percepção de valor, crescimento da empresa, inclusive com consciência. Por quê? Então, eu não preciso produzir mais para, de repente, ter a lucratividade que eu quero, mas eu preciso fazer com que minha marca seja reconhecida. E para que faça isso, um designer vai saber alinhar melhor produto, melhor serviço, melhor qualidade e melhor produção. Ele vai entender o público, porque afinal, quando o seu projeto cai no mercado, ele não é mais seu. Ele é do mercado e é o mercado que vai te dizer o que é bom, o que é ruim, o que não funciona e o que efetivamente funciona. Beleza? E só para lembrar, aí embaixo tem um link da nossa mentoria grátis. Ela tem a intenção de pegar uma ideia que você tem e ver se dá para consolidar ela, para que você consiga colocar ela em prática. Imagina, você tem uma ideia, você não sabe para que lado vai, como fazer, às vezes demora para você entender como funciona isso, e a gente começou a dar um processo aí de mentoria, já fazem mais de 3 anos, tem a intenção de ajudar você com a sua ideia a colocar esse projeto, pelo menos no mínimo MVP, menor produto viável. Então, se você tem uma ideia, se está querendo discutir ela, se está querendo, de repente, implementar ou entender para que lado vai, como é que pode funcionar, se inscreve aí embaixo, clica no link, participa aí do nosso questionário para ver se a gente seleciona você para fazer um bate-papo dessa 1 hora de mentoria comigo e com o Alexandre Songa para a gente discutir 2 coisas: viabilidade de projeto e estratégia de empresa, estratégia de negócio. Beleza? Então é isso aí, espero encontrar vocês na mentoria, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de dar joinha, que isso é muito importante para a gente, aperta o sininho para receber mais notificação e até a próxima.